A manga, quando ela é muito madura, ela chega a cair no chão. Então, se existem muitas mangas maduras e está ali no chão, o esforço é mínimo, é só pegar a manga e já está no chão. Não precisa subir a árvore, se arriscar e ir lá pegar aquela manga lá em cima. Começa agora o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. Eu sou o Sérgio Langer e hoje tenho o prazer em receber Ricardo Mateus, fundador e CEO da Brasil ao Cubo. Ricardo, seja muito bem-vindo ao Vem Pra Mesa. Opa, muito obrigado aí pelo convite, me sinto muito honrado realmente aí por participar de um podcast desse gabarito. Vamos lá, vamos trocar figurinhas, vamos entender um pouco daquilo que vem acontecendo no mercado da construção e vamos lá. A Brasil ao Cubo é uma empresa de construção modular off-site. Ela nasceu em 2016, né? Então vai completar 5 anos ainda. É um bebê ainda, né, Ricardo? Realmente. Está A gente ainda. É uma empresa realmente super jovem, mas depois a gente vai entender um pouco Toda a que sua tem uma história. história curta e uma história um pouco mais longa. E a gente vai entender um pouco mais sobre isso. Sim, e é uma Construtec, né? Esse termo está muito em voga hoje em dia, uma startup destinada a transformar processos e gerar valor através da construção, utilizando a tecnologia, e utiliza um método batizado de construção off-site. O que é a construção off-site? A obra não acontece no terreno, a obra acontece num parque fabril, numa indústria, e o material é transportado e é montado, né? Instalado no local. Então, um pouco diferente do mercado imobiliário tradicional, da construção civil de empreendimentos residenciais, que é muito baseado no concreto. A Brasil ao Cubo trouxe aí uma tecnologia e um diferencial inovador, principalmente para o Brasil. Ricardo, por que a palavra obra traz uma conotação obra, quando você pensa em obra, ou para sua casa, ou para reforma, traz algo que você fica com medo, muitas pessoas têm dor de cabeça. A palavra obra, na mente humana, ela causa, às vezes, um arrepio. Bom, basicamente, em relação a essa dor, né, que muitos brasileiros, até a população global, ela sofre, realmente essa palavra obra traz arrepios, devido a métodos construtivos que sempre foi utilizado, que não tem, de fato, ali um processo operacional padrão que tu consiga fazer a compilação de tudo aquilo que tu entende em termos de um produto com um controle máximo. Então, isso, normalmente, enquanto obra, ela sai fora do controle. Isso gera realmente uma dor de cabeça. E pensando nisso, né, de fato, a Brasil ao Cubo nasce. Então, para resolver uma dor de mercado, que realmente é essa, que obra é a dor de cabeça, né? Então, retirar tudo aquilo que acontece lá num canteiro de obra, levar para dentro de uma fábrica, isso diminui muito o processo, então a amostragem de obra no canteiro é menor, e aí isso faz com que essa dor de cabeça aí seja um pouco menor. Ainda vai existir, com certeza, porque continua sendo obra, mas com certeza a amostragem sendo menor, isso passa a ser bem importante aí na cabeça do investidor. Eu tomei conhecimento da Brasil ao Cubo numa notícia que saiu no início da pandemia, 2020, na construção do hospital de Boimirim, em 33 dias. É isso mesmo, Ricardo? Vocês construíram um hospital em pouco mais de 30 dias, e não é um hospital de campanha, é um hospital que ficou para a população. Isso é bom frisar, né? Realmente não é um hospital de campanha, ou seja, o hospital está lá, né? Já faz mais de um ano que já foi instalado, então ele está lá ajudando aí no auxílio nesse primeiro momento ao combate às vítimas da Covid-19. Entretanto, num período pós-pandêmico, esse hospital continua como um legado para a sociedade. Isso foi uma importância muito grande para nós, porque a gente entende que o empreendedorismo ele nasce para realmente entregar valor para a sociedade. E quando a tua inovação, né, tu enquanto empresa, entrega valor, salvando vidas, isso realmente foi muito importante. Quando falar do prazo, realmente foi isso, né? 33 dias a gente ergueu essa ala hospitalar com 100 leitos do zero, né? É importante salientar que 33 dias, né? A gente está falando de fabricação, projeto, né? Fabricação, transporte e instalação, né? A obra mesmo em si, com os módulos chegando, a gente está falando dos últimos 10 dias. Então, no 23º dia deste cronograma, chegaram os primeiros módulos lá para que a gente pudesse fazer a acoplagem. Então, realmente é fato muito importante, porque em 33 dias a gente projetou, fabricou, transportou, instalou, e inclusive instalou os leitos hospitalares, ar-condicionado, seguindo todas as normativas técnicas aí que uma obra
hospitalar. E chega a impressionar alguns moradores do bairro que, de repente, passam uma semana, voltam depois de 10 dias, já tem um hospital lá pronto. Foi basicamente o que ocorreu, né? Como eu mencionei, no 23º dia não tinha obra, e aí depois de 10 dias estava a obra lá instalada. E é legal que depois disso a gente fez outros 6 hospitais, né? Então, acabamos de entregar mais 2 agora, e todos eles com este legado aí para a sociedade no período pós-pandêmico. Então foram 6 hospitais até agora no portfólio da Brasil Cubo. No total foram outros 6, então são 7 7 hospitais que a hospitais. gente entregou. Teve um período que a gente entregou no ano passado 5 hospitais, né? Alas hospitalares, então são ampliações de hospitais existentes, né? Então é isso que a gente acabou entregando. Mas foram 5 hospitais entregues em 115 dias. Então a gente está falando de regiões aí bem distintas aí do país. Porto Velho, Rondônia, Brasília, Porto Alegre, São José dos Campos, São Paulo. Então realmente é uma coisa incrível. E agora, no ano de 2011, a gente acabou entregando mais 40 leitos de UTI do Hospital Vila Santa Catarina, que tem a gestão do Albert Einstein, e também mais 102 leitos aí, com a ajuda da iniciativa privada, aí, o Banco de Brasília, junto com alguns outros players estratégicos lá de Brasília, doou mais 102 leitos para Samambaia, Distrito Federal. E você é engenheiro de formação, engenheiro civil e engenheiro de produção, e você unificou as duas competências para criar a sua empresa? Basicamente é isso, né? Aquela frase que dizia que a indústria da construção civil era a única indústria que não acontecia dentro de uma fábrica. Então, isso foi mexendo um pouco com o meu mindset. Então, por que não unificar as duas engenharias, engenharia civil e engenharia de produção, para que a gente pudesse botar um produto dentro de uma fábrica e depois só transportar. E aí teria ali uma linha de produção de entrega de obras. Então, foi basicamente isso. E a ideia do negócio você teve na faculdade? Exato, né? Pelo fato de eu ter feito... Eu iniciei no mercado de trabalho em 1999, então fui trabalhar ali na empresa do meu pai, fui auxiliar de estrutura metálica, soldador de estrutura metálica, então passei por um processo de fazer obras de galpão um pouco mais industrializado já, né? Era semi-industrializado. Eu acho que houve ali uma mudança do meu mindset voltado para que quando eu me formasse, eu necessariamente trabalhasse com obras mais industrializadas. Naquele momento ainda embrionário, né? Mas eu fiz um PUIC, um programa de iniciação científica na faculdade. Eu fui bolsista para estudar um tema que ainda é embrionário no Brasil, que era o Light Steel Frame, né? Lá fora já mais desenvolvido, mas no Brasil um pouco menos. E aí, depois disso, foi surgindo algumas outras ideias, até algumas ideias de sucesso, outras de fracasso. Então, neste momento, realmente teve mais fracasso, embora estava ali surgindo o embrião que seria lá na frente a Brasil ao Cubo, que é realmente uma fábrica de obras hoje. E você teve alguma resistência de amigos, familiares, colegas que olharam para você e falaram: isso não vai dar certo, você está maluco? Não, isso sempre existe, né? De fato, realmente a inovação ela traz essa disrupção, ela realmente vai gerar essa dúvida, incerteza e medo, né? E aí, se tu pegar o livro de Gustavo Caetano, Pense Simples, ele fala, né? Como é que tu combate a dúvida, incerteza e medo da inovação? E aí ele cita que o endosso e a reputação vão quebrando isso, esses paradigmas. Né? Endosso quem que compra de ti? De que maneira que ele compra? É recorrente essa compra? A reputação é basicamente o seguinte, que mídia espontânea, por exemplo, está falando de ti, do teu produto. Então, a gente quebrou a dúvida e incerteza e medo da inovação que a gente trouxe, e realmente com endosso e reputação, visto que a gente entregou tudo o que falou, com competência, com maestria, para realmente ter esse crescimento exponencial. E quem que são os clientes hoje da Brasil ao Cubo? Quem que é o público que vocês atendem? Quem que demanda essas obras? Bom, vamos lá. São o público basicamente da área hospitalar, então realmente a gente alavancou muito nesses últimos 1 ano e meio aí, né? E alguns clientes industriais nos consomem recorrentemente, como a Ambev, a própria Gerdau. Então, realmente são clientes que compram recorrentemente, que fez com que a gente alavancasse e entregasse valor aí para esses clientes, grandes players do mercado. E aí tem um segmento também que são obras comerciais, por exemplo. Então, a gente entrega aí, acabamos de entregar um prédio agora de 8 andares, que é uma obra comercial. Então, Em 100 realmente dias. é muito legal. Essa notícia espalhou pela mídia, um prédio construído em 100 dias, em Tubarão, é isso? É exatamente esse prédio que eu menciono, né? Então,
basicamente é o nosso protótipo, quase que o MVP, né? A Brasil Cuba ela não faz nada sem testar, né? Então a gente lançou agora este produto em termos de prototipagem, é um prédio feito aí entre fabricação e montagem 100 dias, um prédio de 8 andares. É muito importante ressaltar que a validação do mercado é muito importante para o Brasil Cuba para que a gente possa lançar a nova linha de produtos. Por exemplo, a gente lançou também, juntamente com este prédio, a linha residencial Brasil Cuba. Então, foram 2 casas também para efeito de prototipagem. Lá estão pessoas morando dentro da casa para entender, de fato, como é morar dentro de uma casa Brasil Cuba. E a gente vai fazer esse lançamento aí nos próximos meses da linha residencial, juntamente com a linha predial Brasil Cuba. E é uma casa construída em aço. Exato. A estruturação de todos os nossos módulos, ela passa necessariamente pela estrutura metálica, né? Então, o aço aí fornecido pela Gerdau, que hoje é uma parceira da empresa, ela faz a estruturação e depois disso tem os materiais de acabamento, como gesso acartonado, tem USB, porcelanato, esquadria, elétrica, hidráulica, e aí funciona como um modelo convencional. Mas realmente a estruturação ela passa pelo aço. E é legal ressaltar também que esta casa a gente instalou ela em 20 dias. Realmente é uma coisa fantástica, né? Um período de fabricação e montagem de 60 dias. Imagina tu receber uma casa aí, um padrão realmente elevado, em 20 dias. Tu passa no terreno e depois tem uma casa. Então, realmente, isso chama muita atenção. É um mercado que a gente vai desfrutar aí nos próximos anos. E em relação ao conforto térmico, né? Frio, calor, como é que funciona isso para quem vai morar ou quem vai trabalhar numa estrutura como essa? Bom, isso é muito interessante, porque a gente trabalha aí com produtos que fazem um tratamento térmico e acústico muito superior até mesmo do que a alvenaria convencional. Então, isso realmente é fato bem importante que a gente leva essa sustentabilidade também para as obras, porque, né, se tu tens aí, tu consegue inibir a passagem do calor para dentro do ambiente em até 80%, com painéis PIR, por exemplo, com injeção de poliuretano PIR, tu consegue diminuir o consumo de ar-condicionado, por exemplo. Então, realmente é uma coisa bem legal, e aí a construção a seco, ela traz essa otimização. Agora, olhando para o mercado, principalmente da construção civil residencial, nas construtoras ou de capital aberto ou construtoras regionais, a gente vê algumas iniciativas que começam a olhar para a construção off-site. A Tenda anunciou ano passado, a Tenda é uma das mais importantes construtoras do Brasil, empresa que atua aí no território nacional, criou, batizou lá tá chamando de wood frame, né, baseado em madeira, né, e não aço, e começa a ter uma linha de produção de casas. Com isso, eles vão conseguir aumentar não sei se era 4, 8 vezes, acho que é quadriplicar a produção deles. Você já foi consultado ou procurado por construtoras para pensar em projetos residenciais? Sim, com certeza. Existe um assédio hoje em relação à nossa empresa de algumas consultoras, incorporadoras, visto que a gente tem a tecnologia para entregar, né? Neste momento, a gente não está fazendo esse tipo de parceria, entretanto, enxergamos aí uma possibilidade no médio prazo de a gente ser a fábrica dessas incorporadoras, consultoras também, tá? Em relação à Tenda, eu acho super bacana esse movimento que eles estão fazendo, né? Lembrando, quem trouxe a tecnologia para o Brasil do Woodframe foi a Tec Verde, uma empresa realmente Sim. referência no mercado brasileiro, né? Parceira da Brasil ao Cuba, os caras amigaço nosso, né? De E Santa aí eles Catarina auxiliaram também, né? Santa Catarina também. não, é próximo de Curitiba, Araucária, tá? É no Paraná. Paraná. O Sul aí está honrando aí a construção Sim. industrializada brasileira. E aí a Tenda, em parceria, também teve algum apoio, certo apoio da própria Tec Verde, mas é super importante esse movimento que está havendo, porque as pessoas que estão nascendo hoje, elas já nascem com o pensamento de que a obra precisa ser industrializada. Antigamente, na última década, a gente precisava quebrar até um paradigma que existia aí da população. Mas é interessante salientar que, por exemplo, chegam principalmente jovens casais aqui na Brasil ao Cubo, e eles comentam, eu não tenho dinheiro para construir agora, mas quando eu construir vai ser com a Brasil ao Cubo. Ou seja, eles já citam que a construção industrializada já não é mais uma opção, na verdade é uma realidade para essas pessoas. Então a Tenda, eu acho que está fazendo um movimento corretíssimo, né? Embora seja um produto distinto da Brasil ao Cubo, né? Só para nós entendermos, né? A Tenda, ela foca um pouco no interesse popular, né? Então são casas para interesse popular. Sim. E a Brasil ao Cubo, ela tem uma visão de que a gente vai entregar obras um pouco mais
avançadas em termos de acabamento e padrão, né? Então, a gente está focado no alto padrão e atenda, pelo menos nesse primeiro momento, com as obras aí de interesse popular, Minha Casa Minha Vida, algo do tipo. Mas eu acho super importante esse movimento que está havendo e quem ganha é o Brasil. E lá fora é muito utilizada a construção off-site, né? No Canadá, Japão. Por que no Brasil é algo ainda inovador? O período pós-guerra, né, pós-Segunda Guerra Mundial, no Japão, as coisas começaram a acontecer de maneira modularizada, né? O pensamento deles sempre foi de que como que eu consigo retirar o máximo de obra do canteiro. Então, esse movimento acabou acontecendo no Japão. O Canadá também se beneficiou dessa tecnologia, e aí depois alguns outros países também, como a Austrália, para Portugal também, tem uma pegada bem industrializada em relação a isso. E no Brasil, basicamente, o que houve durante um século todo é se construir de uma maneira convencional, né? Essa foi uma realidade que a gente enfrentou. Mas já está havendo um movimento muito bacana de alguns players aí, não somente a Brasil Cubo, mas aí eu falo de outros também, né? Sobre essa industrialização. Isso vai ser muito importante porque a gente vai conseguir, no médio prazo, reduzir esses custos de produção, vai ter um acesso mais facilitado aí para suprir esse déficit aí por moradias no Brasil. Então, isso vai realmente ser muito importante no médio e longo prazo brasileiro. E em relação à mão de obra, a mão de obra que você tem aí na Brasil Cubo, é uma mão de obra diferente do que a gente vê no mercado em geral da construção civil? Bom, vamos lá. A Brasil ao Cubo nada mais é do que... Bom, aí eu vou fazer um parênteses, porque realmente é só uma semelhança, né? Eu vou fazer uma semelhança em relação ao que acontece no mundo digital, mas quase que a gente é o marketplace da construção civil. Por que que eu falo isso, tá? Aí eu falo quase porque realmente não é isso, né? Mas imagina um parque fabril onde essa plataforma física, outras empresas adentram para prestar um serviço dentro da nossa plataforma. É basicamente isso de maneira física. O que eu quis dizer? Empresas de elétrica, hidráulica, de cerâmica, de carpintaria, de esquadrias, adentram o nosso parque fabril para daí fazer e entregar a sua etapa da construção. Então, isso é muito importante. Então, a Brasil ao Cubo acabou desenvolvendo o seu produto muito por conta também com o auxílio do desenvolvimento de outras empresas que já estavam prontas no mercado, empresas de elétrica e tal, esquadria, e aí somaram a nossa tecnologia de projetar ali no BIM, para ter ali explodido tudo detalhado, mas basicamente isso. Então, a mão de obra, quando tu cita, basicamente são mão de obras que já existem no mercado. Mão de obra de pessoas lá que fazem gesso, de pessoas de elétrica, de hidráulica. Então, basicamente isso, pessoas que fazem estrutura metálica. Então, a gente não encontra isso. Lógico, a gente faz uma homologação dessas empresas, a gente faz uma integração dessas empresas, a gente mostra os processos operacionais padrão, então são 33 POPs para cada etapa, para cada departamento que a gente entrega aqui. E aí, seguindo esta linha, a gente faz a fiscalização dessas empresas que é dentro da Brasil ao Cubo, e aí a qualidade Brasil ao Cubo entregue lá na ponta em termos de montagem. É basicamente isso. Mas o tradicional pedreiro, que está muito acostumado a mexer com tijolo, não tem aí. Não, esse não consta aqui no nosso Parque Fabril. E vocês formam profissionais? Como que é? Porque é uma tecnologia diferente, uma tecnologia proprietária. Ele não, normalmente ele não chega aí já sabendo desse trabalho. Vocês têm alguma uma capacitação, uma universidade dentro que ajuda a treinar e formar profissionais? Bom, vamos lá, né? Como eu mencionei, tem o processo todo praticamente é subcontratado. Então, o que a gente faz é a gestão disso tudo em termos de líderes de setores que são fiscais dessas empresas que adentram o nosso Parque Fabril para executar a sua etapa. Então, esses fiscais da Brasil Cubo, a gente tem uma academia de líderes aqui que é desenvolvida, que é a Brasil Cultural, né? Na pessoa do Ítalo Poeira, que é um educador corporativo hoje que trabalha aí, é uma academia de líderes para que eles possam aí fazer a gestão de todo esse processo. A gente também banca, né, ajuda aí no desenvolvimento dos profissionais com treinamentos, cursos de elétrica, de hidráulica, de cerâmica, para que eles possam ter aí a aptidão, né, e a atribuição técnica para fazer essas fiscalizações que hoje é exigida dentro do nosso Parque Fabril. E também tem setor de qualidade, né, então o nosso setor de qualidade ele é focado também aí em uma melhoria constante, então esses kaizens acabam ocorrendo periodicamente na Brasil ao Grupo, a gente está sempre melhorando e aprimorando. Mas, com certeza, a Academia de Líderes é parte fundamental para esse ecossistema aí ficar suprido aí por essa necessidade.
E vocês estão muito baseados na capacidade de anual de produção, né, de cada fábrica, podemos dizer. Qual que é a capacidade que vocês têm hoje para produzir, ou em blocos, ou em metros quadrados? Bom, nossa capacidade hoje em dia é algo em torno de 100 metros quadrados mobiliados dia. Então, lógico, a gente pega um projeto lá de 30 dias, né, e dilui isso em dias, que daria aí 100 metros quadrados entregues por dia. Então, se pensar que uma casa talvez tenha 100 metros quadrados, num período de 30 dias e numa linha, talvez a gente entregaria aí uma casa de 100 metros quadrados pronto por dia. E os blocos são encaixados no local que vai ser erguido, que vai ser instalado, e é muito similar, eu vi algumas comparações com o Lego, né? Eu tenho um filho de 5 anos que ele gosta muito de Lego, de montar. Vocês vão acoplando esses módulos um ao outro, e esses módulos vão tomando corpo. Exatamente. O Lego é uma boa associação, embora eu não goste muito desse termo, mas tudo bem, vamos lá. A questão do Lego é que são grandes blocos, né, que acoplados entre si, eles se transformam em qualquer tipo de construção. No caso da Brasil ao Cubo, tu imagina tu pegar uma obra, tu precisa fazer ela a parte de hidráulica, elétrica, rede lógica, cerâmica, dentro de uma fábrica, e depois tu precisa dividir esses módulos separadamente para colocar em carretas. Então, imagina a parte de instalação elétrica disso. Eu preciso chegar lá na obra e acoplar um módulo ao outro e tudo funcionar de maneira instantânea. Então, dentro ali vai ter elétrica, hidráulica, cerâmica, mas eu preciso acoplar no módulo no outro que as coisas começam a funcionar de maneira instantânea. Então, essa é a grande dificuldade. O projeto precisa ser pensado de uma maneira global, uma grande obra, mas a gente precisa explodir isso em vários micro pedaços para que depois tudo se conecte. Então, tem uma complexidade de engenharia muito grande aí por trás. E a questão, Ricardo, da logística, né? O Brasil é muito grande, né? A distância das regiões norte, nordeste para o sul são 3, 5 mil quilômetros, dependendo de onde a gente sai. Como que é transportar isso? Você tem que instalar unidades fabris num raio de quantos quilômetros para conseguir suprir uma obra? Bom, vamos lá. A gente já entregou obras com 3.700 quilômetros da nossa fábrica. Porto Velho, Rondônia, São Luís, Maranhão também a gente já entregou. Aí tem obras no Recife, Sergipe. Bom, tem obras realmente que saíram de Santa Catarina e foram entregues em vários lugares do Brasil. A questão também, vale salientar, que um processo que a gente fez na linha dos hospitais ali, foram 6 hospitais que a gente fez em parceria com a Tec Verde, um deles a gente não utilizou eles, mas, por exemplo, a gente fez com que a fábrica da Tec Verde fornecesse para nós ali a parte de paredes, né? E aí a gente foi com chassi, ou seja, chão e teto da Brasil ao Cubo, parou ali em Araucária, volumetrizou isso, então colocou as paredes e fez alguns outros acabamentos, e dali saiu a carreta para entregar nessas cidades. Então a gente está enxergando que montadoras regionais vai fazer muito sentido, tá? E aí a gente tem um parque fabril que seja aí o CD, o centro de distribuição dessas peças, a gente para nas montadoras, depois vai ali e entrega muito próximo da obra o edifício de maneira volumétrica. Então, que não ocorre necessariamente assim, mas a gente já fez um experimento aí com a própria Tec Verde e deu certo. Então, é isso que a gente está vendo, uma futura melhoria no médio prazo para a logística dessa entrega. E, ultimamente, está muito difundido aí na mídia o termo ESG, né, que é para se referir às melhores práticas ambientais, sociais e de governança de um negócio. A construção modular, a construção metálica, ela, olhando pelo lado sustentável, ele polui muito menos do que uma construção tradicional, é isso? Bom, com certeza, né? Bom, a gente tem uma obra aí que tu consegue planejar ela, como é que tu vai erguendo a parede, né? Tu compra uma placa do tamanho específico daquilo que tu projetou e tu simplesmente faz a fixação dela. Então, o fato de eu poder solicitar da fábrica o painel exatamente da medida que eu pedi, eu gero menos desperdício, né? Então, a taxa de resíduo de uma obra off-site, ela é bem menor do que uma obra feita aí on-site, digamos assim, né? Então, com certeza, essa parte de sustentabilidade é evidenciada. Se tu pegar aí a estruturação das nossas obras, ela é feita com aço, então um dos materiais mais reciclados do mundo, tem captação da água-chuva, tem painel fotovoltaico nas nossas obras. Então, realmente é uma coisa muito fantástica em termos de sustentabilidade. Se tu pegar a parte de governança corporativa, acho que a Brasil vem desenvolvendo um bom trabalho. Então, hoje a gente já tem conselho administrativo, a gente já tem os líderes desse conselho, a gente já está desdobrando
essas reuniões com pautas. Então, a governança, eu acho que ela está avançando muito bem. E o lado social da Brasil Cup realmente é fantástico, né? A gente consegue entregar aí uma benfeitoria social por meio das nossas obras, até mesmo os hospitais que a gente acabou entregando. Isso é muito importante. E parabéns para você e para a Brasil Cubo, que disponibiliza no site o código de ética e conduta para download, né? É difícil você achar isso no site de uma empresa, então é muito bacana toda essa preocupação e mostrar isso da maneira correta que vocês fazem, né? Não, é super importante isso. A gente entende que o que nos trouxe até aqui foi a parte técnica, mas o que vai fazer com que a gente se diferencie de qualquer empresa que possa surgir, até mesmo ser concorrente da Brasil Clube, vai ser a parte de cultura da empresa. Então, essa parte cultural que a gente vem desenvolvendo, também pensando na questão social, na academia de leads, a universidade BR3 que a gente vem desenvolvendo, vai ser muito importante. E quando a gente disponibiliza o código de ética, o colaborador lá na ponta de uma obra que está sendo montada pela Brasil Clube, entender de fato como a gente funciona, qual é o nosso DNA, qual a nossa natureza e para onde que a gente está indo, traz um engajamento muito interessante. E por isso que quando eu falo aí, normalmente tem uma frase muito marcante que a gente leva, que é nos vemos no topo, né? Mas explicando essa frase, basicamente é o seguinte, não é eu, enquanto fundador, estarei no topo, né? Basicamente, nos vemos no topo, é todo mundo junto, todo o time da Brasil Clube. Então, esse engajamento a gente vem trazendo com o desenvolvimento da educação corporativa. E voltando para a construção, falando das vantagens da construção off-site, eu fiz aqui a lição de casa, eu li no site de vocês colocam lá a praticidade, a eficiência, a sustentabilidade, que nós falamos agora, e a otimização de custos. É muito mais barato, é mais barato fazer esse tipo de construção, Ricardo? Bom, o que a gente entrega no final do dia é prazo, né? Além da qualidade, da sustentabilidade, a gente entrega prazo realmente reduzido, ao ponto de chegar obra 6 vezes mais rápido que o modelo convencional. Então, no final do dia, essa antecipação do faturamento que eu entrego para um cliente, por exemplo, na última linha vai ser muito mais barato realmente. Entretanto, se tu comparar uma obra convencional com uma obra Brasil ao Cubo, talvez no primeiro momento a gente tenha até 10 a 15% mais caro que o convencional. A gente acredita que com o novo Parque Fabril que a gente vem desenvolvendo os projetos para ser implantado, a gente vai conseguir equalizar esses custos e vai estar muito próximo do convencional no primeiro momento, né? Visto que se pegar avaliar a questão da antecipação de recebíveis, de faturamento de um cliente, com certeza a nossa obra sai mais em conta. E a Brasil Cubo, como eu disse no início, é de 2016, né, uma empresa que vai completar 5 anos. Em 2017, vocês cresceram 300% já no segundo ano de atuação e entregaram 17 obras, é isso? No primeiro ano, a gente entregou as 17 obras, então chegamos aí em vendas, 2 milhões de reais, uma empresa super jovem, foi bem importante chegar nesse número. Aí, em 2018, a gente acabou avançando 300%, então a gente vendeu 6 milhões de reais. Só que aí chegou 2019, a gente trouxe alguns sócios estratégicos para a empresa, né, que fizeram também uma alavancagem muito grande em termos de entrega de obras por todo o Brasil. Então, a gente chegou aí num crescimento de 1.200% em relação a 2016, vendendo aí 70 milhões em obras. Só que aí chegou em 2020, momento caótico da humanidade, a gente imaginava que não teríamos muito venda, a gente teve ali um produto ideal para o time, estava correto também para o momento. Né? Então, a gente vendeu aí 200 milhões de reais no ano passado, crescendo 300% novamente, e provavelmente vamos bater aí 300 milhões em venda em 2021. Então, realmente é um crescimento exponencial. É um crescimento, como você disse, exponencial. E como preparar a empresa, toda a estrutura da empresa para crescer desse jeito exponencial? Eu sempre tive claro que o empreendedor ele não cria uma empresa, né? Ele cria o time e o time cria a empresa. E com este pensamento, eu fui desdobrando e trazendo alguns sócios para a companhia que me ajudariam para que a gente pudesse desenvolver não somente o treinamento das lideranças, os treinamentos dos nossos colaboradores, mas também trazer sócios que se tornaram aí líderes de departamentos, que cada um está na ponta, é dono da empresa, e aí isso com certeza foi o grande diferencial para que a gente pudesse estruturar e crescer de maneira orgânica a empresa, ao ponto onde a gente tem todo o centro de curso muito bem detalhado de cada obra, a gente tem um RP muito legal, que é o Ciência, a gente consegue compilar todos os cursos, graças à competência dessas pessoas que eu trouxe como sócios da empresa, e hoje, com certeza, a gente está no caminho certo. Agora eu quero falar para você, incorporador ou grande proprietário, você precisa de cuidado especial em algum projeto imobiliário ou alguma região?
a sua equipe de vendas não está performando e você terá mais lançamentos pela frente, o VSO do seu estoque poderá ser impactado. Você não pode mais depender de terceiros para bater as suas metas de vendas. Então, você precisa conhecer a Mais Metro Quadrado Gerenciamento Imobiliário dos meus amigos Simão e Rodrigues. Eles estão à sua disposição para agendar um café físico ou virtual. Você pode acessar agora o site www.maism2.com.br, www.maism2.com.br, conhecer o portfólio de serviços, alguns cases, clientes atendidos. Então, acesse lá o site, tá bom? E falando da entrada de sócios, você logo no início, você vendeu 25% da empresa para um investidor, para um sócio, por R$400 mil. Exatamente, né? Michel da Corégio, o primeiro engenheiro que entrou, então eu precisava prototipar, não tinha grana naquela época para fazer a prototipagem, a validação do produto, então ele entrou com os R$400 mil e ele adquiriu ali 25% da companhia. Hoje ele é meu sócio, atua na empresa, então eu fui buscar aí um investidor, mas que também lá na frente pudesse, de fato, me ajudar também no desenvolvimento. Então ele atua na parte financeira, fiscal, foi muito importante esse investimento inicial. E em outubro... E vale salientar, ele comprou a empresa no papel, né? Tinha um business plan lá, era 45 páginas, Era ele um PowerPoint. entendeu de fato naquele momento, e aí, pô, vou botar um trocado aí, gostei de ti, aí botou e as coisas funcionaram. Maravilhoso. E em 2020, né, outubro de 2020, a Gerdau compra 33% da empresa por 60 milhões, é isso? Exatamente. Então, vê o investimento que ele fez, né? Ele investiu R$400 mil por 25%, e aí chegamos aí num valor de 180 milhões de reais em 2020. E aí, para a Gerdau entrar, realmente, né, a gente passou por um processo da Endeavor, uma scale-up, a gente foi uma scale-up da Endeavor, e aí a gente passou por um programa de aceleração de empresas, que era o Gerdau Builders. Naquele momento, eles identificaram que fazia sentido, teve sinergia, principalmente pelo fato de a gente já ter aí vendido, por exemplo, 70 milhões de reais naquele ano. Eles viram ali um crescimento favorável e resolveram investir na empresa. Passamos por um processo aí de conhecimento, se conhecendo, entregamos alguns hospitais juntos, então eles entenderam que a gente tem um potencial muito grande de entrega, né? Eu lembro muito bem de uma pergunta do Faraco, hoje o diretor-presidente aí da Gerdau no Brasil. Ele fala que, mas qual a diferença de vocês, cara? Qual é o teu potencial? Eu lembro muito bem da resposta. Eu falei que a diferença é que a gente entrega. Então, não é que era uma tese, não é que tinha que ser validado, não, a gente já estava entregando. Então, eles identificaram ali um potencial na Brasil Cuba e realmente aportaram esses 60 milhões e adquiriram 33% da companhia, um player estratégico para nós, principalmente pelo principal fornecimento hoje, que é o aço, 25% do nosso produto é aço. E aí, ter a Gerdau como sócio está sendo muito bacana, o pessoal realmente fantástico, está agregando muito valor para a nossa companhia e a gente acaba crescendo ainda mais. Só um parênteses, a Gerdau é a maior empresa produtora de aço do Brasil, né? Uma das principais fornecedoras de aço na América e no mundo, uma empresa avaliada em 60 bilhões de reais, presença em 10 países e com 30 mil funcionários. Não, realmente é uma empresa de 120 anos, né? Eles têm uma cultura organizacional muito fantástica. O pessoal realmente completamente engajado com o propósito da empresa, daquilo que foi criado lá há 120 anos. Realmente, a gente sente muito orgulho hoje de ter aí a empresa investida pela Gerdau. E como você disse, o aço é a principal matéria-prima de vocês, 25% aí nas obras, e o aço no último ano, aí, nos últimos 13, 14 meses, vem subindo muito. Então, ter a Gerdau como parceira, como sócia, é muito estratégico, né, Ricardo? Com certeza. Isso para nós, a gente queria trazer um sócio capitalista, mas que fosse estratégico para nós, né? E nada melhor do que uma Gerdau, né? Digamos que a gente casou com a menina mais bonita aí da festa. Basicamente é isso. Porque para nós, realmente, está sendo um motivo de muito orgulho ter a Gerdau como sócio. E a Gerdau investe em outras startups. Vocês têm alguma parceria com outras startups também investidas e que têm participação da Gerdau? A Gerdau, ela fez um braço, né, de investimento que é a Gerdau Next, né? Então, ela está avaliando algumas empresas do mercado, mas, de fato, a primeira que elas investiram, se eu não me engano, foi a própria Brasil Cuba. Entretanto, debaixo da Gerdau Next tem a G2L e a G2 Base, que são duas empresas do grupo, estão indo muito bem também, que eles desenvolveram quase que uma spin-off lá dentro, né? Mas
acredita-se que a Gerdau Next vai investir, de fato, em várias outras empresas, então é bom ficar com o radar ligado aí em relação à inovação, porque vai fazer muito sentido aí no médio e longo prazo. Com certeza. E você menciona, você tem uma frase aqui que eu peguei, que empreender no Brasil empreender é empurrar o Brasil para frente. Eu só enxergo esta forma para o empreendedorismo, né? Se tu não enxergar que o empreendedorismo de fato é empurrar o país para frente, não faz sentido algum. Né? Em determinado momento vai ser pelo dinheiro empreender, né? Com certeza, eu acho que faz sentido. Aprender, ganhar e dividir são os verbos da Brasil ao Cubo. A gente sabe que para ganhar a gente vai ter que aprender, mas tem que dividir lá na ponta. Então, está muito claro. E não é pecado ganhar dinheiro, né? Parece que no Brasil virou alguma coisa do tipo que o capitalismo é algo que é pecaminoso, mas com certeza não é. A geração de riqueza, a geração de empregos, a geração de pagamento de impostos, ela só se dá por meio do empreendedorismo. Então, essa frase, inclusive, ela está dentro da nossa fábrica, uma frase que tem 10 metros escrita dentro da nossa fase, que é empreender, é empurrar o país para frente, de fato. Só faz sentido empreendedorismo quando tu pensa como um todo e quando tu pensa no Brasil. Eu sou muito patriota, a ponto de ter o nome do meu país, o nome da minha empresa, Brasil ao Cubo, né? E também as cores da empresa é da cidade onde a gente nasceu, que é Tubarão. Então, o azul e o branco e o preto estão na nossa logo. Muito pelo bairrismo que a gente também implanta aí, mas também por esse orgulho de ser brasileiro. E existe planos de fazer obras fora do Brasil também? Existe sim, tá? Existe planos, tá no nosso radar, a gente já vem desenvolvendo aí projetos em paralelo com o que a gente está entregando aqui no Brasil, né? Entretanto, eu acho que vale aí uma colocação muito legal, que Flávio Augusto, por exemplo, um dos principais mentores aí meu, ele menciona que a manga, quando ela é muito madura, ela chega a cair no chão. Então, se existem muitas mangas maduras e está ali no chão, o esforço é mínimo, é só pegar a manga e já está no chão. Tu não precisa subir a árvore, se arriscar e ir lá pegar aquela manga lá em cima. Então, hoje eu enxergo que no Brasil realmente tem muitas mangas maduras no chão e vai ser muito mais fácil pegar essas mangas aí. Mas, com certeza, a gente já está enxergando aí as mangas que estão lá em cima do galho e isso diz respeito à internacionalização da nossa marca. E falando do tamanho que hoje a Brasil ao Cubo já tem, ela está presente em 3 estados, né, com mais de 150 obras. Qual que é o tamanho de número de funcionários que vocês têm hoje, Ricardo? Bom, a gente tem aí uma variação, mas normalmente ela gira de entre 400 a 500 funcionários diretos, né? Fora toda a subcontratação que a gente faz. A gente diz aí que nesse conglomerado de pessoas que atuam para o Brasil ao Cubo pode chegar próximo de 1.000 pessoas trabalhando aí para entregar esse nosso produto. E qual que é o principal desafio que você vê para o crescimento, não só da construção modular, mas para o crescimento da Brasil ao Cubo? Existem desafios, né? Todo o início de um negócio, os desafios ainda são maiores, né? E aí, quando tu vai passando por algumas fases, tu quebra, tu rompe algumas barreiras, e aí, basicamente, aquilo que tu enxergava que era um desafio grande, passa a ser um desafio já superado, então ele passa a ser pequeno, e os desafios são outros, né? Imagina agora a questão da internacionalização, com certeza vai ser um desafio gigantesco, né? Mas imagina agora tu conseguir compilar tudo isso, todas essas disciplinas, em termos de cultura, como é que tu replica o teu trabalho em termos de capacidade produtiva e manter toda a qualidade que hoje teve, né? Uma coisa é tu fazer aí, vender 300 milhões ano, outra coisa é vender 5 bilhões, que é o nosso objetivo um dia. Como se fazer isso, né? Então, eu acredito que cada vez mais essa curva de aprendizado que vem tendo dentro da empresa, em termos de que está todo mundo aprendendo aqui, né? Imagina, tem escola, academia de líderes, tem a escola de lideranças nossa que desenvolve tudo isso, mas a gente vai precisar encurtar alguns caminhos e talvez trazer algumas pessoas um pouco mais sênior no mercado vai fazer muito sentido para nós, visto que a gente é uma companhia extremamente jovem, né, média de idade aí, acredito que não deve passar de 33 anos. Eu, por exemplo, tenho 33 anos, mas embora a gente tenha aí a tecnologia, a inovação no sangue, tem alguns processos que a gente precisa de alguém que tenha uma bagagem um pouco mais evidenciada. Então, desafios eles vão ser supridos também mesclando um pouco daquilo, né? O jovem ajuda a pessoa um pouco mais adulta e o adulto ajuda o jovem no desenvolvimento. Então, acho que essa vai ser o nosso segredo aí para os próximos anos. E eu vi que você também vai muito atrás de conhecimento, estuda bastante.
gosta de trazer competências novas, o marketing, a parte de vendas. O que você faz no seu dia a dia, no dia a dia do Ricardo, para trazer conhecimento, para estudar novas formas aí, não só no seu dia a dia, na parte da engenharia, mas em competências que talvez não são aquelas que você aprendeu na faculdade? Não, realmente isso eu sempre foquei, né? Na faculdade foi muito, obviamente que a graduação ela nos trouxe aí uma atribuição técnica para estarmos aptos aí para desenvolver uma empresa como a Brasil ao Cubo, né? Visto que eu sou engenheiro. Entretanto, eu sempre foquei em estudar um pouco mais daquilo que vinha acontecendo em termos de inovação e empreendedorismo. Então, plataformas como meusucesso.com, a própria Endeavor me ajudou muito nesse desenvolvimento. E hoje eu tenho um gosto muito grande pela arte, né? Talvez isso não seja notado, mas eu sou um homem que realmente gosta muito da arte. Então, eu gosto muito dessa questão de como vender e entregar um produto de fato que tem alguma coisa, uma pegada arquitetônica. Então, eu estudo muito sobre isso também, embora não tenha nada a ver com aquilo que eu faço, mas, por exemplo, os documentários que a gente faz aqui na Brasil ao Cubo, tem sempre eu na coordenação. Então, eu gosto muito dessa questão. Fiz 3 anos de teatro, por exemplo, então isso está no meu sangue. E talvez por isso que a gente conseguiu aí desenvolver 150 obras ao longo desses 4, 5 anos, mas nenhuma obra igual a outra, sempre com uma roupagem arquitetônica, sempre com ou talvez até lá um grafite lá, uma rampa de acesso do hospital está lá, né? Então, eu gosto muito disso. Então, hoje eu estou muito mais trabalhando na parte institucional da empresa. Então, eu estou quase que vendendo, né? Então, eu sou o vendedor do nosso produto técnico também. Dou alguns pitacos ainda ali na engenharia, né? Visto que eu desenvolvi o produto lá atrás. Então, tem algumas questões que o background meu auxiliou. Então, estou trabalhando um pouco na engenharia. Mas hoje, basicamente, eu fico mais na liderança desses setores. E aí, trabalhando um pouco com marketing, um pouco do meu dia a dia, passa necessariamente por isso. E você comentou que fez teatro. Eu fiz teatro 3 anos, teatro universitário, e para mim, aquele momento é quase que aquilo do Steve Jobs, né? O Ligar Pontos dele, né? Eu nem sabia por que eu estava fazendo teatro, mas hoje, para mim, é super favorável ter passado por aquela escola e ter aprendido lá com a professora Isa Laporte sobre teatro, para como Você era tu se tímido? apresenta, Você era como tu tímido? vende. Eu sempre fui um cara mais espontâneo, assim, né? Mas o teatro me deu as ferramentas para que eu pudesse aí, na frente do público, falar, argumentar, você ter algum receio, algo do tipo assim. E o que te inspira, Ricardo? Bom, o que me inspira, com certeza, é entregar uma geração, um valor para o meu país, uma geração que está vindo melhor, né? E com certeza a questão da sustentabilidade é algo que mexe, porque a gente precisa entregar um mundo melhor para toda a civilização que que vão vir depois da gente, principalmente os nossos filhos, o próprio meu filho, quer entregar um mundo melhor. E a construção civil, ela é fundamental para que possa entregar um mundo mais sustentável lá na frente, né? E a inspiração total daquilo que eu sempre vim fazendo, daquilo que eu quis sempre entregar em termos de engenharia, foi ter referências niveladas por cima, como empreendedores como Osiris Silva, por exemplo. O cara, lá na década de 60, ele resolveu Fundador da Embraer. fabricar avião no Brasil, cara, fundador da Embraer. Então, isso realmente é algo incrível. Como assim o cara não queria ser piloto quando ele fez engenharia aeronáutica? Ele queria fabricar avião, cara. Isso tem que ser inspiração para muitos jovens do país. Então, isso me inspira e também por isso talvez eu tivesse aí a garra e a determinação para entregar valor por meio de uma consultec brasileira chamada Brasil. E por isso que quando você falou com o Osiris Silva por vídeo, você ficou tão emocionado? Com certeza, tu imagina tu ter a possibilidade de ver o cara lá na década de 60 falou, o Brasil vai fabricar avião. Tu tem noção do tamanho do compromisso que um jovem naquele momento pensou, pô, a gente está falando aí de 80 anos atrás, então realmente é algo 80 anos não, 60 anos atrás, não estou sabendo mais nem fazer conta aqui, mas com certeza foi um motivo de inspiração para que a gente pudesse industrializar a construção civil brasileira. E fazendo um parênteses, voltando ao assunto da construção, muita gente pode confundir aqueles containers, né, quando você começa a acoplar containers da construção modular. Quais são as principais diferenças? Bom, basicamente, ergonomicamente falando, a gente está falando de módulos bem mais altos, bem mais largos que um próprio container.
A gente não faz reforma, a gente não pega algo pronto, adapta e faz a obra, né, como um container. A gente faz a obra do zero. Tem engenharia e arquitetura para isso. Então, tem um conceito bem diferente, né? E principalmente que a gente não faz obras provisórias, né? O container ele tem muito mais a pegada de uma obra provisória. Fora de norma, muitas vezes, não. A Brasil Cuba ela entrega uma obra, de fato, dentro das normativas técnicas aí, entregue todos os projetos aprovados, e o modelo construtivo é modular, mas a obra, no final do dia, é uma obra de verdade, uma obra que acontece, que está lá. Então, realmente, tem várias diferenças em relação ao próprio container. E esse prédio mais recente que vocês entregaram em Tubarão, em construído em 100 dias, ele tem assinatura também de um escritório de arquitetura? Não, tem, a gente chamou para esse projeto aí, como a gente fala, a gente precisa encurtar alguns caminhos, né? Embora o escritório de arquitetura da Brasil Cuba é super desenvolvido, a gente tem um escritório aqui liderado pela cofundadora da empresa, a arquiteta Cláudia Matheus, que por acaso é minha irmã, mas ela me ajudou lá no desenvolvimento inicial, muito, na verdade, mas só que a gente precisava, como a gente estava indo agora com um novo lançamento, um prédio, né, 8 andares, precisava de uma arquitetura que tivesse um pouco mais evoluída, que já tivesse entregado outras obras corporativas, prediais. Então, a gente trouxe a Ato 9, a Ato 9 é um escritório de arquitetura de Florianópolis, liderado pela pessoa do Ronaldo, o arquiteto Ronaldo, pessoa fantástica, a gente já tinha trabalhado com ele num protótipo que a gente fez para a Floripa Airport, a gente viu ali um gabarito gigantesco em relação à pessoa dele, então a gente trouxe esse escritório renomado para assinar essa obra e projetar. O projeto do aeroporto de Florianópolis, o novo aeroporto, é de vocês? Não o aeroporto em si. A gente está falando de um protótipo em termos de compra escola, uma sala que existe lá no aeroporto de Florianópolis. Sim. E falando agora em legado, né? O que você, Ricardo, o que a Brasil ao Cubo pretende deixar aí um legado para os nossos filhos, para a humanidade, não só em relação em construção, mas na questão do meio ambiente? Qual que é o grande legado que você quer deixar e que vai deixar aí para a humanidade? Bom, eu particularmente falando, a minha vida só tem propósito, ela só tem sentido quando eu imagino que eu possa, de fato, vir para essa terra, passar por aqui e deixar uma marca realmente em termos de legado, né? E saber que a gente é parte fundamental desse desenvolvimento que vem acontecendo na construção civil, para mim é um motivo de muito orgulho. Com certeza, uma obra mais industrializada, mais sustentável, vai ser o grande legado que a gente vai deixar aí para a população brasileira, porque, queira ou não queira, a Brasil ao Cubo acabou alavancando também ou uma cadeia inteira do ecossistema e outros players estão nascendo, entendendo que a industrialização dos processos operacionais padrão de uma construção faz muito sentido fazê-la de maneira off-site. Então, este legado que a gente vem trazendo, do pioneirismo que a gente trouxe para a construção off-site volumétrica, lá em 2013, quando eu fiz o business plan, até 2016, que foi a primeira venda, né? Então, imagina aí, foram 3 anos, um momento bem complicado para mim, porque aquela máxima do Thomas Edison, que dizia que eu não quero criar nada que eu não possa vender, ela me torturava diariamente. Né? E aí, depois de 3 anos, a gente conseguiu fazer. Então, tudo isso que vem acontecendo hoje, esse movimento da industrialização da construção civil brasileira, é realmente um motivo de muito orgulho. Muito bom, Ricardo. Estamos chegando ao final do nosso episódio. Primeiro, eu quero agradecer a tua participação, te parabenizar aí pelo toda a trajetória aí dentro do mercado e principalmente nesses últimos anos à frente da Brasil ao Cubo. E gostaria que você deixasse uma mensagem final para toda a nossa audiência. Bom, vamos lá. Eu vou terminar aqui com uma pergunta que ano passado, há 2 anos, na verdade, eu fui visitar a escola onde eu estudei ensino fundamental, ensino médio, uma escola pública, e a professora me chamou para conversar com os alunos do segundo ano do ensino médio com a seguinte frase: está havendo um êxodo muito grande dessas pessoas já no segundo bimestre do ano, 33%, ou seja, 1/3 dos alunos tinham saído da segunda série do ensino médio, né? E a gente foi lá conversar com eles para entender por que isso vinha acontecendo, né? E aí eu lembro muito bem que um dos jovens falou: ô tio, eu tinha 31 anos, o cara me chamando de tio, mas tudo bem, vamos lá. Ele comentou naquele momento, é o seguinte, eu vou sair por quê? Porque a minha irmã, que se formou em psicologia, ela ganha menos do que o meu irmão, que trabalha na marcenaria, que é um marceneiro. E aí eu lembro que a resposta que eu dei para ele é que ele precisa enxergar que
a profissão marceneiro, não menosprezando essa profissão, realmente é fantástica, né? Entretanto, talvez ela nem vai existir mais. É isso que as pessoas precisam enxergar, né? Enquanto e o despertar também para que tu possa ter níveis referenciais maiores do que aquele ecossistema onde tu está inserido. É bem importante a gente olhar para outros centros e saber que a nossa vida não é só a cidade onde a gente vive. Existe todo um conglomerado aí de outras cidades no mundo todo que os níveis referenciais precisam ser evidenciados. Então, o que eu termino dizendo é um pouco daquilo que Osíris Silva fala. Ele cita que a educação transforma. Então, é preciso entender, de fato, que a educação transforma, me transformou, vem transformando várias pessoas dentro da Brasil ao Cubo. Então, é importante acreditar na educação. Tem uma frase que eu gosto muito de falar e fica até emblemática aí ao longo desses anos, é a frase que diz que nos vemos no topo. Então, é isso que a Brasil ao Cubo é, e a gente vai, com certeza, trabalhar e não medir esforço para que a gente possa chegar aí no topo e todo mundo lá vibrar junto com aquilo que a gente vem entregando. Sensacional, Ricardo. Muito obrigado. Nos vemos no topo e semana que vem tem mais, pessoal. É isso. Tchau.